Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema super importante: os incêndios florestais. Mas, mais do que isso, vamos analisar como um projeto acadêmico muito bem pensado está usando a ciência para mapear e, principalmente, prevenir esses desastres lá na cidade de Passa Quatro, em Minas Gerais. Bom, a base para a nossa análise de hoje é este projeto de intervenção, que é um trabalho de conclusão de curso. Ele foi desenvolvido pelo Marco Aurélio Martins Correia, com a orientação do professor Fernando Guilhom de Castro. É um trabalho do curso de especialização em gestão pública em proteção e defesa civil da Universidade Federal de Juiz de Fora, com conclusão prevista para 2025. E antes da gente continuar, aquele convite rápido. Se esse tipo de análise aprofundada te interessa, considere seguir nosso canal, curtir e compartilhar. Ajuda muito a gente a levar o conhecimento de pesquisas importantes como essa para mais gente. Então, como vai ser a nossa conversa? Primeiro, vamos entender o tamanho do problema dos incêndios e o impacto disso na biodiversidade. Depois, a gente explora a solução que o projeto propõe, que é o mapeamento de risco. Em seguida, vamos ver os resultados práticos e, por fim, refletir um pouco sobre a importância de pesquisas assim. Certo, vamos direto ao ponto. Por que um projeto como esse é tão fundamental? Para entender, a gente precisa primeiro colocar em perspectiva a real dimensão do desafio que os incêndios florestais representam. E é super importante a gente entender uma coisa. Não estamos falando de um acidente qualquer. Oficialmente, pela classificação e codificação brasileira de desastres, os incêndios florestais são considerados um desastre ambiental. Isso já coloca o problema em outro patamar, sabe? Exige uma gestão de risco bem estruturada. E qual é o tamanho desse desastre lá em Passa Quatro? Olha, o número é impactante. São 977 hectares queimados. Para ter uma ideia do que isso significa, é uma área maior do que 900 campos de futebol. É muita coisa. E esse gráfico aqui ajuda a gente a entender a história toda. Os dados que vêm da rede Map Biomas mostram a evolução das queimadas de 1985 até 2023. É só bater o olho e ver o pico alarmante que aconteceu em 2020. Foram 184 hectares queimados em um ano só. Fica claro que a gente precisa de ações preventivas para ontem. Mas o problema vai muito além da área queimada, sabe? O fogo não destrói só árvores. Ele devasta ecossistemas inteiros e ameaça de forma direta a biodiversidade riquíssima da Serra da Mantiqueira, que é onde o Passa Quatro está. Estes números aqui dão uma dimensão do que está em jogo. A região tem cerca de 50 espécies de plantas que só existem ali e que já estão ameaçadas, e 237 espécies de animais também endêmicas. O impacto direto é brutal. Um estudo de 2016 que foi citado no trabalho mostrou que uma área queimada pode ter uma redução de 30% no número de indivíduos vivos. Então o ponto crucial é esse: a morte direta dos animais e plantas é só uma parte da história. O fogo destrói o lar, a comida, atrapalha a reprodução. É um efeito cascata que desequilibra todo o ecossistema e cujas consequências podem durar anos, afetando tudo ao redor. Diante de um problema tão complexo, a pergunta é como agir. E é aí que entra a beleza desse projeto. Ele propõe uma resposta que vem da ciência e da tecnologia: usar o mapeamento de risco como uma ferramenta de prevenção. A questão central que o trabalho busca responder é exatamente essa: como a gente pode parar de só apagar incêndio, literalmente, e passar a gerenciar o risco de forma inteligente, se antecipando aos problemas. E este slide mostra a virada de chave que o projeto propõe. A gente sai do modelo tradicional, que é reativo, ou seja, espera o fogo começar para depois combater, para o modelo preventivo. A ideia é identificar antes quais são as áreas mais vulneráveis, o que permite um planejamento muito mais estratégico e um uso bem mais eficiente dos recursos. Tá, mas como isso funciona na prática? A metodologia é bem bacana, se chama análise multicritério. Funciona assim. Primeiro, eles levantam todos os fatores que aumentam o risco de incêndio, como clima, relevo, tipo de vegetação e a ação humana. Depois, dão um peso para cada um desses fatores. E aí vem a mágica. Usando um sistema de informação geográfica, eles sobrepõem todos esses mapas. O resultado final é um mapa único que te diz, de forma clara, quais áreas têm risco baixo, médio ou alto de pegar fogo. Muito bem, a metodologia é super interessante. Mas o que sai disso na prática? Vamos ver agora como esses dados se transformam em ferramentas de verdade para a proteção civil e para a comunidade de Passa Quatro. Essa frase, retirada da justificativa do próprio trabalho, resume perfeitamente o espírito da coisa.
O objetivo não é só fazer um mapa bonito, é criar uma estratégia completa de prevenção e resposta que otimiza o uso do dinheiro público, direcionando os esforços para onde eles são mais necessários. É inteligência pura. E os resultados que se esperam são bem concretos, bem pé no chão. O projeto planeja gerar mapas detalhados que vão servir de base para o plano de contingência do município. Isso quer dizer direcionar melhor os recursos, ajudar a formar brigadas civis e, o que é fundamental, trazer a própria comunidade para conversar sobre prevenção. É a ciência gerando um impacto real na vida das pessoas. E para a gente fechar, vale a pena dar um passo para trás e pensar no significado mais amplo de um trabalho como esse. Ele mostra, de uma forma muito clara, o papel essencial da pesquisa acadêmica na solução de problemas reais da nossa sociedade. Sabe, a qualidade e a aplicabilidade desse projeto são um baita exemplo do compromisso da universidade. É sobre formar profissionais que não só sabem a teoria, mas que são éticos, críticos e principalmente capazes de usar o conhecimento científico para construir uma sociedade mais segura e mais preparada. E só para registrar, esta apresentação que a gente fez aqui é uma síntese do trabalho original, ok? Ela foi produzida com o apoio de ferramentas de inteligência artificial para a gente conseguir extrair e organizar os pontos-chave da pesquisa. O estudo completo, claro, tem uma riqueza de detalhes ainda maior.